eu sou Júlio Abedante, sou pastor, vamos falar de Bíblia. Chegamos na nossa última aula do nosso cursinho básico de teologia. Glória a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Essa é a última aula do nosso cursinho que teve o intuito de ser o mais simples possível, com a teologia mais simples que a gente pode tratar. E chegamos ao fim desse ciclo. Glória a Deus, agradeço a Deus por isso. E você que assistiu, se é que tem alguém assistindo, mas até aqui falamos de assuntos como Deus, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, batismo, coisas bem simples, corriqueiras, que acontecem, que se ouvem, que se falam diariamente na igreja, nos cultos, nos assuntos predominantes da nossa fé. E eu quero terminar esse cursinho básico falando de um outro assunto extremamente simples, extremamente comum, que é a ceia do Senhor. Vai ser um vídeo muito simples, do mesmo jeito. Vídeo extremamente simples, apertei o gravar e vamos embora. Uma teologia simples explicada por um pastor de quinta, cegueta, sem óculos. Vamos nessa. Então nessa aula a gente vai falar a respeito da ceia do Senhor. Há muitas diferenças em pensamento sobre a ceia, maneiras de se executar a ceia, quem pode participar, quem não pode participar. E aí, pastor, aí é questão denominacional. Eu vou tratar algumas coisas aqui, mas no fundo, varia de denominação para denominação. Existem denominações que celebram a ceia uma vez por mês, existem denominações que celebram uma vez ao ano, existem denominações que celebram mais vezes, tem denominações que usam vinho propriamente, outras usam um suco de uva, outras, como no sertão do Nordeste, nos nossos bravos missionários que enfrentam uma grande dificuldade para levar a palavra do Senhor até os lugares mais ermos e isolados do nosso país, celebra essa ceia até com um pedaço de bolacha e um copo de garapa. O que está em questão não é o líquido propriamente dito, é um simbolismo. Primeira coisa que eu quero falar é, o que é a ceia? Ah não, pastor, eu já sei, eu celebro a ceia todo mês, todo ano, sabe-se lá o quê. Mas eu quero começar dizendo a primeira coisa que a ceia foi uma ordenança que o Senhor Jesus nos deixou. O Senhor Jesus nos deixou para a igreja duas ordenanças, o batismo, que eu falei na aula passada, e a ceia do Senhor. E a ceia nada mais é do que um ato de culto em forma de refeição cerimonial. É só um ato de culto, de adoração, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então a ceia é um ato de culto em forma de refeição cerimonial, no qual nós participamos do corpo, do pão e do vinho para celebrar a morte de Cristo, para celebrar um novo relacionamento que nós temos segundo a aliança agora que nós desfrutamos com Deus. Então a primeira coisa, a ceia é simplesmente um ato cerimonial, mais nada. A ceia é simplesmente um ato de lembrar da morte e celebrar a morte de Jesus. A ceia nada mais é do que trazer à memória o que foi feito em nosso favor. A ceia se torna um ato de rememorar. Existe essa palavra? Enfim, se não existe, mas é um ato de relembrar o que foi feito. E é feita e será feito até que o Senhor venha. Não é isso que Paulo escreve aos Coríntios? Celebraremos a ceia, a morte de Cristo, até que Ele venha. Então, a igreja vai cumprir essa ordenança, se uma vez por mês, se uma vez por ano, se todos os cultos, ou se quase todas as vezes que se reunirem, como era na igreja de Atos, toda vez que partir o pão e o vinho, e celebrar o vinho não, tomar o vinho em celebração, os sucos, essa ordenança vai durar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
é justamente um memorial para nós lembrarmos do sacrifício que foi feito. Mas pastor, é tão simples assim? É tão simples. É só um culto para se lembrar do sacrifício dele, do Senhor Jesus. Mas eu tenho que destacar algumas coisas importantes. A primeira, na ceia o pão continua sendo pão e o suco ou vinho continua sendo vinho. O pão não se transforma no corpo de Jesus, nem o sangue, nem o vinho e o suco tampouco se transformam no sangue de Jesus. Isso é uma teologia chamada de transubstanciação, defendida por outras denominações, outras igrejas, como a igreja romanista, que eles afirmam que na hora da Eucaristia, na hora da comunhão, do partir do pão e do vinho, os elementos de fato se transformam em corpo e sangue de Jesus. E isso não é verdade. Se assim fosse, quando alguém diz, não, o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma em sangue, além de não ser verdade, eles estão repetindo o sacrifício de Jesus, dizendo que o sacrifício feito na cruz não é suficiente. Haja visto que se você tivesse ali realmente o corpo e o sangue, seria o sacrifício sendo refeito e você diria que não tem valor o da cruz. Por isso que nós cremos que o pão continua sendo pão, não se transforma no corpo, que o vinho ou o suco continua sendo vinho, não se transforma no sangue, é pura e simplesmente um ato cerimonial, mais nada. O pão não é mágico, o suco não é mágico, o vinho não é mágico. O sacrifício de Jesus já foi feito, não precisa ser refeito. De maneira que para a gente basta ser pão, basta ser vinho, basta ser suco. É só para lembrar do corpo moído pelas nossas transgressões e do sangue vertido em nosso favor. Mas pastor, então agora temos aqui alguns pontos que são de dúvida da grande maioria. Tá bom, pastor, é só um cerimonial, já entendi? Glória a Deus. É para relembrar o que foi feito. Já entendi? Glória a Deus. Entendemos agora que o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. Não há transformação, não há transubstanciação, não há transformação de substância. Pão é pão, pão é pão, vinho é vinho. Esses pontos estando claro, alguém pode falar, tá bom, pastor, mas na minha igreja só pode tomar ceia quem é batizado. Não, na minha igreja pode todo mundo. Não, na minha igreja tem que confessar os pecados. Aí é uma questão de denominação. Uns vão dizer não, porque você precisa saber o que está sendo celebrado, então para tomar a ceia você precisa ser um membro ativo, um membro corriqueiro da igreja, um membro frequentante, então você precisa ser batizado para que a gente... Tem igreja que vai pensar desse jeito. Tem igreja que vai pensar diferente, tem igreja que vai falar, Pedro participou da ceia com Jesus e depois Jesus disse para ele se converter e avisar os irmãos, ou seja, Pedro não era nem convertido, então qualquer um pode participar da ceia. Tem outras igrejas que vão exigir um outro rito, vão dizer não, tem que confessar os pecados, não, tem... E aí vai de denominação para denominação. E aí, pastor, quem é que pode? A mesa não é minha, a mesa é do Senhor. Quem determina o convidado que pode se sentar na mesa não sou eu. Ué, pastor, então, mas Paulo disse que aquele que comer e beber sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si mesmo, e nossa, as pessoas morrem e ficam doentes. E aí eu quero terminar explicando o que era. Quando nós lemos a Santa Ceia, ninguém lê a Santa Ceia. Quando nós lemos esse texto de Paulo, muitas pessoas, inclusive eu, antes de entender isso, tinha medo. Não, eu tenho que me examinar, tenho que ver que eu estou errando, eu tenho que discernir o corpo, tomar a ceia, porque senão, meu Deus, eu vou ficar morto, Deus vai me castigar. E é um pensamento que é
comum. Mas deixa eu explicar o que estava acontecendo na igreja de Coríntios naquela época. A igreja de Coríntios era a igreja mais rica, a igreja mais cheia dos dons, tinha todos os dons, tinha todos os ministérios, tinha dinheiro, era abastada. E Coríntios era a igreja, mas também dava umas escorregadas, era filho tendo relação com a mulher do pai, era dissensões, brigas, intrigas, mentiras, toda sorte de ciúmes, inveja. A ceia, naquela época, era uma refeição realmente. Eles se juntavam para ceiar, para celebrar, como era de costume na época. E eles não tinham unidade, união, comunhão entre eles. Uns comiam primeiro, outros comiam tudo. Aquele que tinha menos ia comer, já não tinha mais, porque alguém já tinha devorado, ninguém esperava ninguém, bebeu, bebeu, quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais, quem bebeu, bebeu, quem não bebeu já era. Ninguém pensava no outro. Era um corpo de Cristo, vai entendendo, um corpo desajustado. E Paulo falou, tô ouvindo que vocês estão se ajuntando para o mal, não para o bem. Tô ouvindo aí que vocês não esperam um pelos outros. Tô ouvindo que vocês não têm comunhão entre vocês. Que história é essa? E aí, que a gente vai ler aqui a carta 1 Coríntios 11. Vou ler sem óculos. Ó que bom. Quando ele vai falar. A gente vai ler do 17 até o 22, quando você lê. Paulo repreendendo a falta de união, unidade e comunhão deles. E aí, do 23 em diante, todo mundo sabe de cor, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus fez isso, tendo dado graças, partiu o corpo, partiu o pão, disse que era o corpo, tomou o cálice, dizendo que era o sangue, né? Falou no versículo 26 para a gente fazer todas as vezes que se reunir em memória dele. Talvez a ceia devesse ser mais frequente. Agora, está dizendo, olha, porque todas as vezes que vocês comem o pão e bebem do cálice, todas as vezes que vocês participam, vocês estão anunciando a morte de Jesus, vocês estão confirmando o sacrifício feito dele feito por vocês, vocês estão pregando ao mundo a obra redentora e expiatória de Jesus na cruz. Então, vocês anunciam até que ele venha. Todas as vezes que vocês fazem isso é um culto, é um ato religioso, é um ato de pregação. Quem comer indignamente, quem comer o pão e beber o cálice de maneira indigna, indignamente, é réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é aqui que eu quero falar. Alguns vão dizer, não, discernir o corpo é entender o que foi feito na cruz do Calvário. Não, aí é entender a morte e o sacrifício. Não tá pedindo. Paulo não está dizendo, não, discirna a morte dele, não. Paulo já falou, todas as vezes que vocês participam da ceia, vocês estão anunciando a morte dele. Vocês já entendem o que é a morte, vocês já entendem o que é o sacrifício dele. Ah, pastor, eu não sei. Quanta aula para trás aí, os significados da salvação, a obra expiatória de Jesus, volta aí no canal, tem bastante coisa, glória a Deus. Paulo está dizendo, não estou falando para vocês discernirem a morte dele. Embora todo cristão para tomar Santa Ceia tem que tomar entendendo o que foi feito. Tem que entender o porquê Jesus morreu, o porquê ele veio. Senão é só um lanchinho, senão é só um suquinho com um pãozinho. E se você está fazendo a dieta do carboidrato, aí está até quebrando, como que é o nome? A cetose. Mas é isso. Todo cristão já deve saber isso. Paulo estava dizendo, vocês já devem saber, vocês já têm que saber sobre a morte, os benefícios da cruz, seus deveres. Isso vocês já têm que saber. Agora vocês têm que examinar a si mesmo para ver como vocês estão tratando os outros. Porque se você come e bebe sem discernir o corpo de Cristo é quem? A igreja. Se você come sem conhecer seu irmão, sem saber das necessidades dele, sem saber se ele tem alguma coisa contra você, sem ter perdão, sem ter reconciliação, se vocês comem de maneira egoísta, se vocês participam da ceia pensando só em vocês mesmos, sem ser parte realmente de uma família, filhão, é aí que está o problema. Vocês estão bebendo juízo para si mesmo. Então, quando a gente lê isso, quando a gente lê esse contexto,
quase que certamente se refere a essa falha que a igreja de Coríntios tinha e que nós temos ainda hoje, essa falha de manter a unidade da igreja como um corpo de Cristo. Viu? Discernir o corpo é saber a dor do seu irmão, a necessidade do seu irmão, a alegria do seu irmão, o que está acontecendo com o seu irmão, se o seu irmão está bem, se ele tem alguma coisa para te perdoar e você para perdoar ele, é ter unidade, comunhão, união, todo mundo junto. Pensa aí se você está tomando a ceia, discernindo o corpo de Cristo ou não. Ah, pastor, eu achei que eu tinha que me examinar a mim mesmo os meus erros. Mas isso é óbvio, a gente tem que se examinar todos os dias. Não, mas eu achei que era para entender o sacrifício da cruz. Isso é dever do cristão, porque se você não entender isso, você não é nem cristão. Ou é, não sei, não estou falando nada, você talvez seja. Quem sou eu para julgar alguém? Me perdoem. Mas se você não entende o que Cristo fez por você, o pão e o vinho não tem significado nenhum. Você não vai saber, vai ser só um lanchinho. Igual eu falei na aula de batismo, se você não entendeu o que é o batismo, foi só um banho. Um banho frio, talvez num rio sujo, numa piscina gelada. Saiu com aquela roupa molhada, hein? Mas é isso. Essa é a advertência que Paulo nos faz, dizendo que a razão por que há entre vós fracos e doentes e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas olha que coisa, entender um pouquinho mais da palavra de Deus evita tudo isso. Evita a gente ficar fraco, doente e dormir nesse contexto. Entender um pouquinho mais do que a ceia. E agora eu quero fechar finalizando dizendo o seguinte. A Páscoa para o judeu era o ato de relembrar o que foi feito quando Deus tirou Israel do Egito. Não foi a 10ª praga, a passagem, Páscoa. Então era celebrado todo ano para eles lembrarem o que foi feito por eles na saída do Egito. Eles tinham que uma vez por ano comer um cordeiro, no Egito foi passado o sangue nos batentes da porta. Tinham que comer o cordeiro, simbolizando o Messias ou o Salvador que viria para morrer no lugar deles, o cordeiro de Deus que tira o pecado todo do mundo. Tinha que comer com ervas amargas para lembrar da servidão, da dureza e da amargura da escravidão no Egito. Tinha que comer pães asmos, sem fermento, ou seja, pão rápido, para lembrar da pressa com que eles saíram do Egito. A Páscoa era para lembrar isso. Foi na Páscoa que Jesus morreu e ressuscitou. E ele deixou a ordenança da ceia, que é a mesma coisa para a gente lembrar do corpo e do sangue, lembrar do sacrifício dele, anunciando o mundo, a morte dele até que ele venha. Então, para o cristão, a nossa Páscoa é a ceia, a nossa Páscoa é Jesus. O judeu faz a circuncisão para entrar na família da fé. O cristão se batiza. O judeu celebra a Páscoa. O cristão a ceia. Ah, pastor, quer dizer que não pode ter uma comemoração, uma cantatinha de ceia, né? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a importância do cerimonial está na ceia. Então, espero que você possa ter entendido um pouquinho mais do que é ceia. Estou tão feliz que eu creio que eu vou terminar o vídeo em menos de 20 minutos. Glória a Deus por esse pequeno curso de teologia simples. Que Deus abençoe. Minha oração é para que isso possa ter te ajudado como me ajudou. O nome do Senhor foi glorificado, a Ele toda a honra e glória. E permitindo o Senhor, vamos ver qual procedimento e prosseguimento nós daremos nisso. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus seja eternamente louvado. Amém.